Na Grécia Antiga era grande o costume e a eloquência com que se batia as ideias e se educava. Esta sociedade sempre foi muito conhecida pela sua excelente oratória e pelos seus famosos oradores. Contudo, a arte de dar voz a pensamentos, a ideias, mensagens e causas nunca será limitada a tempo. Por isso, para falar mais acerca do assunto, eu tenho comigo Tiago Neves, ele que é pastor na Igreja Vida Lisboa e, como tal, alguém que está constantemente a comunicar. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Tiago, a oratória é uma arma poderosa quando se trata de ensinar ou até mesmo passar uma mensagem ou defender uma causa. E não é à toa que ainda hoje nós temos várias profissões que englobam esta arte. Eu acho que elas não existiriam se esta arte ela não existisse também. O facto do Tiago ser pastor e estando sempre a comunicar, o que é que leva sempre em conta na hora de preparar algo que já sabe que precisa ser falado? É uma boa questão. Eu penso aquilo, sempre que eu falo, como é óbvio, tudo comunica em nós, não é? Tudo comunica a nossa expressão, as nossas palavras, claro, os nossos silêncios, muita coisa em nós comunica. Aquilo que eu procuro ter sempre presente, acima de tudo, são os valores que regem a minha vida, que eu sei que eles vão criar impacto quando eu estou a comunicar com alguém, seja de um púlpito, seja numa reunião de equipa, ou seja a aconselhar alguém na igreja. Eu costumo dizer muitas das vezes ao nosso pessoal na igreja que Uhum. quando nós, e principalmente às nossas lideranças, quando nós estamos a comunicar, nós precisamos de nos lembrar que a outra pessoa que nos está a escutar, lá está, é uma pessoa e que, Uhum. independentemente de se ela foi respeitosa, por exemplo, para connosco ou não, nós somos pessoas de valores, nós somos pessoas de caráter. Então, acima de tudo, naquilo que nós comunicamos, nós devemos comunicar isso. Sem dizer, sem falar sobre isso, nós devemos comunicar isso às pessoas, a outra pessoa do outro lado perceber que nós a estamos a escutar, que nós a estamos a respeitar, que nós conseguimos sentir gratidão, ver alguma coisa mais além. Então eu acho que quando nós comunicamos, e eu estou mesmo a ser transversal, seja, lá Uhum. está, de um púlpito, seja numa conversa de aconselhamento, seja numa reunião de equipa, eu acho que há valores, há educação, há princípios que precisam de estar sempre presentes e o nosso caráter precisa de ser sentido nisso, sem dúvida alguma. Exatamente, dá também a sensação que não é apenas com a palavra que se comunica, mas também a nossa postura, ela também comunica e sem dúvida o caráter, tal e qual como o Tiago estava a dizer. Existe também, às vezes, uma forte influência por parte do público. Eu digo isto no sentido de que haverá assuntos que normalmente nós temos um pouco de receio de tocar ou de falar sobre eles, com aquele receio de que o público ele se vire contra nós. Agora já falo mesmo no âmbito quando algo é comunicado para uma audiência. Ah, isso pode ser considerado como ir contra a verdadeira comunicação, a verdadeira oratória, ou não? Eu penso que não. Uhum. Por exemplo, na minha posição, eu acho que isto é transversal, não é? Mas na minha posição como Uhum. pastor de uma igreja, eu tenho convicções bíblicas. Exato. E a minha vida, acima de tudo, precisa de estar alinhada com esses padrões bíblicos. Eu não posso, eu vou tocar um bocadinho novamente por onde eu comecei, porque eu acredito que Sim. é muito a base, que é do estilo, se eu acredito que há algo da parte de Deus que eu devo comunicar à igreja, ainda que eu saiba que pode ser de alguma forma um confronto grande, não é? E quem diz para um auditório, porque agora a questão tinha a ver mesmo com um auditório à nossa frente, Sim. eu preciso de perceber que mais do que eu ganhar a audiência, é eu trazer aquilo que deve ser trazido à audiência. Uhum. Ainda que muitas das vezes eu saiba que eu posso perder pessoas com isso.
Mas Uhum. também a verdade é que Jesus nunca teve problemas em perder pessoas, Exatamente. não é? E então eu acho que acima de tudo essa deve ser a minha grande preocupação. E eu acho que mesmo Uhum. numa empresa, penso eu, não sou empresário, nunca fui, também não está nos meus planos, mas eu acredito que acima de tudo, e tocando agora, lá está na primeira resposta, eu preciso de ser honesto para quem está à minha frente. Eu não posso fugir a isso. E acima de tudo, agora no meu caso como pastor, eu preciso de trazer essa verdade que necessita de ser trazida. Uhum. E agora, eu preciso, lá está, é de quando a comunico, por mais assertivo ou frontal que possas ser, eu faço com caráter, eu faço Uhum. com humildade, eu faço com amor, ou em amor, né? Eu Uhum. faço dessa forma, por mais dura que possa ser essa verdade, por mais duro que possa ser esse confronto, eu não posso deixar de o trazer, porque se tem que haver Uhum. alguma correção, ela tem que acontecer. É exatamente, ou seja, eu trago isso exatamente porque eu amo quem está à minha frente, Uhum. porque eu tenho consideração por quem está à minha frente. Porque senão eu provavelmente lavava as minhas mãos disso e seguia em frente. Então eu acho, para mim, eu não posso deixar de trazer e quando eu comunico eu não posso ter o receio de perder, seja quem for. Na vida é mesmo assim. Às vezes nós Uhum. ganhamos, nós perdemos, nós nunca vamos conseguir agradar a toda a gente. Então, como pastor, no meu caso concreto, acima de tudo, o meu grande compromisso e maior compromisso é com Deus e eu tenho uma responsabilidade enorme naquilo que eu trago, seja através de um púlpito, ou seja quando eu estou a aconselhar alguém. Não é certo para a pessoa, nem eu estaria a fazer um bom trabalho e a ser um bom pastor se eu estivesse a trazer aquilo que ia agradar aos ouvidos da pessoa. Agora, quando eu trago aquilo que não agrada, mas que eu percebo que da parte de Deus que é o melhor para a pessoa, Uhum. Uhum. eu faço, como é óbvio, em amor, com respeito, sabendo que a pessoa que está do outro lado pode estar a viver um momento de fragilidade muito grande e isso precisa de ser, tem que existir essa empatia e essa compaixão. Isso é muito interessante ser dito, porque normalmente nós confundimos muito, temos essa tendência de não falar aquilo que precisa ser falado, porque ficamos com aquela ideia de não, eu preciso amar. Sim, Uhum, mas é ao amar que nós falamos para não permitir que aquela pessoa continue naquele erro ou com aquela ideia equivocada, seja o que for. Eu acho que uhum, quando nós não falamos a verdade com coerência, com respeito à pessoa, mas mesmo assim é algo que a pessoa não vai gostar de ouvir, aí sim nós não estamos a amar verdadeiramente. Eu pelo menos acredito nisso e vejo que o Tiago também vai pela mesma linha. E achei muito curioso, porque o Tiago disse assim: Jesus não teve problemas em perder pessoas, e isso aconteceu. Nós vemos isso. sem E dúvida. bate muito certo aqui com esta pergunta que eu tinha aqui, que é quando o Tiago olha para Jesus, vê ele como um verdadeiro orador? Completamente, sem dúvida. Para mim, Jesus era o indicador dos comunicadores. Para mim, não houve antes, nem depois, nem durante o tempo dele. Para mim, Jesus está completamente acima. Ele sabia, e seria interessantíssimo fazer um estudo bem aprofundado só da perspectiva da comunicação de Jesus. Eu acho que Uhum. daria provavelmente um livro com vários volumes, porque a capacidade que ele tinha de entender e de se adaptar às pessoas, ao público que estava diante dele, era alguma coisa absolutamente fora de série. A Uhum. clareza que ele trazia, as imagens que trazia, muitas das vezes ele até comunicando e não estando tão preocupado assim em trazer coisas que ele sabia que ia trazer alguma confusão, mas que também não era para esclarecer logo. Tudo isto é de uma inteligência, de uma capacidade, claro, não apenas de comunicação, mas de liderança e tantas outras coisas, que é algo fora de série e que sem dúvida ele é a nossa grande inspiração para Uhum. isso, sabendo que nós nunca vamos conseguir chegar nem lá perto, não é? E eu não digo isto só do ponto de vista de que ele era, lá está, era 100% Deus e era 100% homem, mas eu penso, e daquilo que eu falo é da perspectiva dele como homem, não é? Ele, Uhum. sem dúvida alguma, ele foi absolutamente
extraordinário, e ele conseguia o fazer e comunicar. Porquê? Porque ele era uma pessoa segura, não é isso? Uhum. Nós sabemos, ele estava seguro no Pai, ele estava completamente seguro e tinha para ele clara a missão que o tinha trazido a esta terra. E às vezes nós tornamos, a nossa comunicação torna-se frágil por causa das nossas inseguranças, de coisas que não estão resolvidas. Então, a nossa fragilidade interior muitas das vezes afeta muito a nossa comunicação. E às vezes nós nem nos apercebemos disso. E eu não critico isso, porque eu também tenho as minhas fragilidades, eu também tenho as minhas coisas que têm que ser resolvidas. Com Jesus ele era Uhum. perfeito. Ele tinha uma segurança, ele tinha no Pai, ele tinha uma confiança e uma noção daquilo que o tinha trazido a esta terra, em que fazia com que as multidões ficassem admiradas, como diz o texto bíblico, Uhum. porque ele não ensinava como ensinavam os doutores da lei, os fariseus, os Uhum. religiosos. Ele ensinava como alguém que eles reconheciam que tinha, diz o texto, autoridade. Não é? Havia uma Uhum. autoridade que era sentida na oratória e na comunicação de Jesus, que se distinguia de todos os outros. Isso era Sem, fantástico. sem dúvida alguma. Isso faz-me também lembrar quando nós vamos ler em alguns trechos em que aparece literalmente escrito movido de compaixão, começou a ensinar. Exatamente. Então, eu acho que essa capacidade de comunicar com as pessoas, olhando para elas, vendo muito mais além do que aquilo que elas nos aparentam à frente, isso é sem dúvida um grande ponto a tirar da verdadeira comunicação. E ninguém melhor para aprender senão com Jesus, não é? Sem dúvida, sim, sim, sim. Ele era E já incrível. agora, o que é que o Tiago, de tudo o que já leu, tudo o que já aprendeu, e isto, lá está, estudar a Bíblia, aprender com Cristo é uma coisa que vai durar a vida inteira, nós já sabemos isso. Mas assim, se eu. Vou escolher só uma, vá. Eu ia dizer o top 3, mas não, vamos só a uma. Qual foi a característica assim maior que aprendeu com Jesus nessa arte da oratória, nessa arte de comunicar? Eu diria mesmo o ele não ter medo de perder pessoas. E isto, para mim, foi uma das não apenas na questão da oratória, mas na questão da liderança. Eu acredito que, e agora vou tocar um bocadinho da parte da liderança, eu acredito que quem Uhum. não está preparado para perder pessoas irá ter muita dificuldade a médio ou longo prazo, pelo menos, de liderar. E é muito difícil resolver isto dentro da nossa cabeça, não é? Mas para mim isso foi a grande lição. E porquê é que eu destaco, e agora trazendo à parte da oratória? Porque se eu tiver medo de perder pessoas, eu vou mudar o meu discurso. E eu não posso mudar o meu discurso naquilo que é a palavra de Deus e que é a revelação de Deus à nossa vida. Eu não posso adaptar o discurso consoante aquilo que me sabe bem, ou dos meus medos, ou dos meus receios. Então, Jesus, para mim, esse é aquilo que eu várias vezes eu realço. Jesus, sendo quem era, nós às vezes andamos e, por exemplo, em comparação com Saul, com o rei Saul, ele começa a mudar a postura quando ele começou a sentir, e a comunicação, a sentir a perder as pessoas, o exército, eu vou ficar sem ninguém, então ele precipita-se e ele oferece um sacrifício que não lhe competia a ele a oferecer. Devia ser o profeta Samuel, e nós conhecemos o resto da história e Uhum. como as coisas terminaram. Com Jesus foi o oposto. É basicamente uma série de gente, discípulos, perto de perguntar ou afirmaram: tu é este discurso. E eles abandonaram Jesus, a grande maioria, Uhum. e ele virou-se para os outros 12 e perguntou: vocês também querem ir? Como quem diz, estejam à vontade, tranquilo, Uau. vocês vão. Uhum. E Pedro diz: para onde iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Mas estava do estilo: vocês, é assim, vocês têm liberdade. Da mesma maneira como eu disse, tipo, vindo após mim, eu vos farei pescadores de homens, e vocês vieram. Uhum. Se vocês querem ir, vocês vão. Mas o trabalho e aquilo que eu vim fazer não vai deixar de acontecer, não vai deixar de ser feito. As coisas vão Uhum. continuar. Então,
Então Jesus ele não tinha receio disso, logo ele não andava atrás e em busca, seja do que fosse, não é? Ele estava completamente focado e seguro no Pai e seguro naquilo que o trouxe a esta terra. E eu acho que isso lá está, traz, traz, o, traz uma comunicação honesta, uma comunicação assertiva, mas lá está sempre em amor. Ainda que às vezes o discurso seja duro, mas quando é trazido em amor, quando é trazido com honestidade, com um coração humilde, com valores na nossa vida, eu acredito que do outro lado vão entender. Se não entenderem e decidirem ir, é a escolha deles. Nós não podemos fazer nada. Não tem a ver com nós desistirmos das pessoas, mas as pessoas desistirem muitas das vezes delas próprias. Mas com Jesus ele de facto tinha essa característica e para mim é aquilo real, sem dúvida alguma. O Entre Linhas contou com a participação especial de Tiago Neves e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.